manifestar o meu desconforto em ver levado no deboche. Ah, não, isso é uma brincadeira. Mas foi um deboche. Você vendo as imagens e pelo contexto que a gente está vivendo no Brasil, né, e do inquérito do fim do mundo, um inquérito que não obedece à Constituição do país, que ex-ministros dizem da insegurança jurídica que esse inquérito está causando para a nossa nação, com perseguições, sem direito à defesa, sem direito a acesso aos autos, jornalistas com passaporte retido, conta bancária bloqueada, as redes sociais, jornalista, deputados, senadores com gabinetes invadidos. Está aqui o senador Marcos Duval. As aberrações que a gente está vendo no país, a gente não pode ficar como um sapo na panela, daquela teoria, e vai morrendo, ficando quente, não. Nós precisamos entregar para a população o que está acontecendo e trabalharmos no limite das nossas forças para que esse Senado reaja. Reaja contra ninguém. É a favor da lei. A lei é para todos. A justiça tem que ser para todos. E eu quero falar sobre a eleição do presidente Barroso hoje. Não poderia absolutamente deixar de comentar algumas situações que a gente tem visto nos últimos meses sobre depoimentos desse ministro, porque enquanto o artigo 101 da Constituição Federal, que define os critérios para a indicação de um ministro do STF, tem certa subjetividade, o mesmo não acontece com o artigo 39 da Lei 10.079 de 1950, que define 5 condições, senador Magno Malta, para a abertura de processo de impeachment. O senhor Luiz Roberto Barroso incide em pelo menos 3 dessas condições. A primeira, proferir julgamento quando por lei seja julgado suspeito na causa. Segundo, exercer atividade político-partidária. Terceiro, proceder de modo incompatível com a honra, a dignidade e o decoro de suas funções. Por isso, em 2022, junto com o apoio de mais 5 senadores, ingressei com pedido de impeachment por várias razões que feriam o artigo 39 da Lei 1079. Uma delas foi a interferência direta na Câmara dos Deputados em reunião com líderes partidários que logo em seguida substituíram membros, coincidentemente, da comissão especial que analisava o voto auditável no Brasil. Tal atitude claramente influiu decisivamente no resultado da votação. Trocaram deputados que eram a favor do voto auditável de um dia para a noite por deputados que eram contra. Isso é ou não é uma interferência num poder sobre o outro? Outra razão foi não ter se declarado suspeito ao fazer o julgamento de ações que visam a legalização da maconha no Brasil. Barroso tem efetiva e pública militância, fez até palestra em Nova York nessa causa antes e durante o seu mandato, realizando inclusive palestras, como eu falei, no exterior. Portanto, esse novo pedido de impeachment assinado por mim e quase 100, repito, 100 parlamentares do Congresso Nacional, entre deputados e senadores, é na realidade uma reincidência do ministro na mesma afronta à Lei 1079. Não pode haver manifestação mais explícita de militância político-partidária do que participar como orador de um congresso da UNE
que há décadas é dominada politicamente pelo PCdoB e pelo PT. Participação essa muito agravada pela declaração emocionada em que ele diz: nós derrotamos o bolsonarismo. Olha, se eu for relatar aqui as declarações de cunho político partidário do ministro Barroso, o meu tempo, que tenho ainda 33 minutos e 50 segundos, não cabe. Porque é uma atrás da outra. Em toda a história da Suprema Corte Brasileira, nunca houve tamanho e pertinente ativismo judicial. Desde 2019, são mais de 60 pedidos de impeachment protocolados na mesa diretora dessa casa e nenhum deles foi deliberado para o início da tramitação, sendo que os campeões de denúncia são Alexandre de Moraes e Barroso. A República Brasileira não pode continuar refém de um ativismo judicial que extrapola completamente os parâmetros constitucionais. Essa omissão covarde está alimentando a consolidação de uma ditadura do poder judiciário que foi definida pelo nosso patrono aqui desse Senado, Rui Barbosa, do plenário dessa casa, como sendo a pior de todas as ditaduras. Ocorre que há na conjuntura atual mais um fator agravante dessa crise, quando temos um governo federal que apoia ditaduras sangrentas, como a da Venezuela e a da Nicarágua. Aliás, nós procuramos avisar, alertar os brasileiros sobre isso. O próprio TSE proibiu a campanha do presidente, na época, candidato à reeleição, Bolsonaro, dizer dessa relação de amizade entre Lula, Ortega e Nicolás Maduro. Até sobre o aborto. Tudo isso que foi falado está acontecendo na realidade poucos meses depois. Propostas pró-aborto do governo, está lá o Conselho Nacional de Saúde, portarias revogadas pró-vida, tira o Brasil do Consenso de Genebra e, com relação à ditadura, todo mundo viu, recebeu Nicolás Maduro, povo sofrendo, com fome, perseguindo seus adversários, todo tipo de crime é recebido com honras aqui na nossa nação. E o Brasil se cala para perseguição até a religiosos, fechando igrejas, emissoras de TV lá na Nicarágua. Esse alinhamento é de arrepiar entre o governo Lula e o Supremo Tribunal Federal. Mais do que nunca, a gente precisa que essa casa se dê valor, que essa casa tenha a capacidade de equilibrar, para que haja verdadeira independência entre os poderes. Essa casa precisa se levantar para o bem do Brasil e dos brasileiros. Só o Senado tem esse poder. Só ele tem na Constituição a prerrogativa para investigar eventuais abusos de ministros do Supremo. Vamos continuar fazendo a nossa parte, cobrando uma atitude digna, com muita resiliência dessa casa. Embora o cerco esteja fechando cada vez mais, e a gente tem procurado alertar. Se o senhor puder, eu lhe agradeço para concluir. Só assim, você que está nos ouvindo nos rincões do Brasil, só assim, minha irmã, meu irmão, a gente vai conseguir restaurar a democracia do Brasil, que para mim não existe mais. Está em frangalhos há muito tempo, muito por responsabilidade nossa, e eu me incluo, por não
cumprirmos o nosso dever, por assistirmos esse espetáculo que infelizmente vem acontecendo de um poder invadindo o outro, que é o poder judiciário, invadindo essa casa, invadindo o Congresso Nacional. Peço mais um tempo para concluir, senhor presidente. Muito obrigado. Eu queria me dirigir agora a você que é católico, evangélico, espírita, budista, de alguma religião afrodescendente, enfim. Ore pelo Brasil. Ore por nós. O momento é gravíssimo, não é grave. É gravíssimo. Os desdobramentos que nós estamos vendo, nós vamos precisar cada vez mais de oração de joelhos, porque as injustiças estão muito grandes, a perseguição a quem critica, e a gente precisa da sua força, porque a guerra não é entre os homens, é espiritual. Peço a você, e nós vamos aqui com muitos senadores cumpridores dos seus deveres, fazer o nosso trabalho com seu apoio, com a sua ajuda. Que Jesus, que está sempre no comando, possa abençoar essa nação que nasceu para estar no topo do mundo. O Brasil é admirado em todo o planeta. Querido, um povo afável, maior nação católica do mundo, maior nação espírita do mundo, a evangélica já chegando no primeiro do mundo. Todo mundo se relaciona bem. Quando se fala em brasileiro, o estrangeiro abre o sorriso. É um povo fantástico. Nós merecemos um destino melhor, uma provação que a gente está passando, muito por nossas escolhas, muito por nossa omissão. Mas chegou a hora desse levante, e eu faço aqui esse apelo por oração, para que tenhamos sabedoria, discernimento, para colocarmos o Brasil no posto que ele merece, que é no topo do mundo. Que Deus abençoe a todos. Obrigado. Gostaria de deixar claro que as opiniões e informações apresentadas aqui são de responsabilidade exclusiva de seus autores. Como criador deste conteúdo, não me responsabilizo por consequências. Pesquise e busque orientação profissional antes de decisões significativas.